E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outros nerds. E no episódio de hoje vamos falar sobre o GP do Bahrein. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais este podcast. E bom, vamos falar aí dessa corrida que aconteceu, mas no começo parecia que não deveria nem ter começado. Exatamente, até interessante que a gente viu o dia inteiro a gente falando do Grosjean, do acidente do Grosjean, mas tivemos corrida sim, foi uma corrida até mesmo muito boa. E vamos falar sobre esse GP realizado no Bahrein, o primeiro dos dois que vão ser realizados nessa pista. Bom, pessoal, mas antes disso, eu gostaria de pedir para vocês acessarem o nosso canal no YouTube e se inscreverem na nossa plataforma para poder conhecer mais do nosso trabalho. Lá nós estamos realizando lives todas as terças e quintas-feiras, mas também estamos divulgando o Boletim Expresso e outros conteúdos para vocês. Então passem por lá, confiram o nosso material, assinem e ativem o sininho para não perder nenhuma das nossas notificações. A gente está vendo que o nosso público aqui no podcast está crescendo bastante, mas nós gostaríamos de levar vocês também lá para o nosso canal do YouTube, então venha com a gente. Exatamente. Bom, e se você gosta do nosso trabalho, acha ele interessante, considere se tornar um apoiador do Boletim do Paddock. No post dessa publicação do podcast tem o link da nossa campanha do Apoie-se. Você também pode acessar por apoie.c/Boletim do Paddock. Lá você pode acessar e verificar a nossa campanha. Também qualquer coisa pode conversar comigo, com a Débora nas redes sociais e conversar sobre uma forma de você apoiar o Boletim do Paddock. Bom, Débora, é interessante que a gente chegou pro GP do Bahrein, certo que a gente veria de uma forma assim um domínio dos carros com motor Mercedes, carros que teriam uma motorização um pouco melhor, principalmente porque é um carro de uma pista, na verdade, que o motor fala muito alto, né? E que a gente viu ano passado um domínio da Ferrari, mas nesse GP foi totalmente oposto. A Ferrari e os carros com motores Ferrari sofreram e muito. A gente viu os carros da Ferrari e da Alfa Romeo e da Haas correndo atrás, perseguindo os carros da Williams, que são os últimos do grid. É bem interessante isso nessa temporada, porque assim, conforme as corridas foram se desempenhando ali no começo do ano, a Ferrari foi colocada em dúvida, né, sobre o seu desempenho, porque a gente teve algumas corridas que o Leclerc terminou no pódio ou na quarta posição, ali muito à frente, mas eu acho que o desempenho realmente real da Ferrari era o que o Vettel estava carregando, né? Um carro com problema, um carro que precisava muito ser melhorado, e a princípio parecia um problema só de aerodinâmica e ficou constatado que era um problema de motor também, até porque a Haas e a Alfa Romeo tiveram também perda de rendimento ali no começo da temporada, e conforme as corridas foram passando a gente foi vendo os times desenvolvendo as suas atualizações, tentando melhorar. Infelizmente o motor não é algo que consegue, né, ter a mesma quantidade de atualizações que um carro tem nas peças aerodinâmicas, então a gente viu a Ferrari com um desempenho muito ruim. E quando a pista do Bahrein foi confirmada para o final da temporada, porque ele é um circuito de começo de temporada, ele geralmente é a segunda ou a terceira prova do ano, mostrou que assim, era uma corrida muito esperada para a gente saber como que estava o desempenho da Ferrari na pista, porque a gente pode dizer que eles tiveram sorte em algumas pistas durante o ano, mas o Bahrein não ia ser a mesma coisa, porque é uma pista que tem muitas retas, a parte dela sinuosa é pequena se comparado com o restante da pista, né? Então, assim, era um desafio muito grande realmente para a Ferrari, tanto que a gente ali no nosso YouTube até brincou, né? Falou quantas voltas que a Ferrari vai tomar da Mercedes nessa corrida e até na próxima, que a pista tende a ser muito mais veloz do que essa que a gente viu. E assim, foi realmente um show de horrores para a Ferrari. Apesar do Leclerc ter figurado em alguns momentos ali entre os 10, ele acabou perdendo rendimento e eles terminaram fora da zona de pontuação. Quer dizer, o Leclerc herdou, né, uma posição depois que o Pérez abandonou e terminou em 10º, mas a realidade é que eles praticamente iam sair zerados desse final de semana. E aí a gente compara, né, com o que aconteceu no ano passado e vê o quanto realmente que o carro da Ferrari perdeu e o quanto que aquele motor da Ferrari era um motor adulterado, né? Era um motor que realmente tinha algo muito de errado ali e que a gente fica nessa dúvida aí do que realmente foi acordado. Então, de fato, chegando nessa pista, a gente
tinha a percepção de que o motor Mercedes ia se sair melhor no circuito, apesar dali na sexta-feira a gente ter até uma reclamação do Lewis Hamilton e do próprio Bottas de falar que eles não estavam encontrando o equilíbrio do carro e não estavam sentindo o carro muito confortável. E também olhando assim as posições da Racing Point, ela também não estava tendo assim um grande destaque, né? Acho que o fator foi que a Racing Point também estava um pouco apagada, a McLaren estava um pouco apagada e quem talvez poderia ter um destaque maior era a Mercedes, que estava liderando, mas ainda assim eles tinham o contraponto de estar reclamando do carro, né? Mas ainda neste final de semana, apesar dessa questão do motor da Ferrari, eu sempre tive a impressão que essa questão do motor ilegal, né, que a Ferrari teve no ano passado, deve ter sido alguma ilegalidade assim do tipo muito absurda, que a FIA falou, cara, fomos feitos de trouxas, não temos como se revelar pro mundo como fomos feitos de trouxas, então vamos fazer um acordo secreto, porque se o mundo vê que nós somos feitos de trouxas pela Ferrari dessa forma, não teremos respeito de mais ninguém, então ninguém vai atravessar na faixa de pedestre, ninguém vai usar cinto no resto do mundo, as pessoas vão começar a dar seta, já que é uma coisa que ninguém faz, então a FIA eu acho que fez esse acordo secreto com a Ferrari, porque deve ter sido uma coisa muito esdrúxula, o que a Ferrari realmente fez de ilegalidade no motor dela. Eu acho que uma das coisas que foi implementado aí no nosso cotidiano agora de usar muito o emoji do palhaço é algo que aconteceu primeiro com o pessoal da FIA que foi usando esse emoji e ele foi espalhando para as outras comunidades, entendeu? Então assim, a gente usa o emoji de palhaço hoje por causa da FIA. A reunião com a Ferrari deve ter sido assim. Ferrari explicando as ilegalidades que tinha no motor, cara da FIA abriu uma necessaire, começou a se maquiar feito um palhaço. Falou, cara, fomos feitos de palhaços pelos italianos. Porque aí agora vem essa promessa de motor novo, revolucionário, que o Binotto tá realizando lá nesse período sabático que ele tá preso lá em Maranello. Então eu espero que seja um motor que pelo menos seja legal e seja competitivo, porque seria interessante a gente ter as 3 equipes competitivas no ano que vem. Eu acho que pra ser legal a FIA tinha que ter colocado alguém lá do lado do motor da Ferrari pra ver o que tá acontecendo. Ou a FIA realmente aceitou o papel de palhaço dela e falou, agora vocês podem fazer com o nosso consentimento, agora de assar. Na live eu falei, né, que o pessoal falou bastante que existe essa teoria de conspiração de que esse ano ruim que a Ferrari passou é um ano de penalização que a FIA falou, já que você fez a gente de trouxa, fica um ano com o motor ruim, depois você pode retornar com o seu motor ilegal lá que a gente vai fazer vista grossa. Não sei. Torço para que não seja realidade. Mas uma pessoa que tem que ficar feliz que o motor Ferrari não é tão potente é o Romain Grosjean, porque senão a batida dele teria varado o deserto afora. Então eu acho que valeu a pena o motor ser um pouco ruim nesta etapa. Mas antes de chegar no acidente do Grosjean, uma coisa que foi interessante, e aí a gente tá com a rainha dos pneus aqui pra falar. Eu não quero usar esse rainha dos pneus, porque eu acho meio estranho. Fica parecendo calendário de oficina. Mas a Débora acompanhou os testes livres que teve lá no Bahrein. E foi feito os testes do pneu de 2021, que para a alegria da nossa apoiadora, a Gia, os carros de Fórmula 1 acabou fazendo drifts, né, com esse pneu, porque ele é muito escorregadio. Bom, Rubens, a questão é que, assim, a pista do Bahrein, ela é uma pista até um pouco escorregadia, realmente, por conta da areia do deserto, que acaba invadindo a pista, então acaba provocando, né, alguns problemas ali, até que a gente sentiu durante a prova que realmente quem largou do lado sujo teve um pouco mais de problema do que o pessoal que conseguiu largar do lado limpo da pista, né? Essa questão da areia acho que acaba influenciando. E, assim, foram testes interessantes realizados nessa sessão, porque eles tiveram a oportunidade de utilizar o pneu tanto no primeiro treino livre e no segundo treino livre, né? Então as equipes podiam realizar os seus testes, tinham o mínimo de voltas para poder realizar, se eu não me engano eram 6 que eram obrigatórias, mas o pessoal estava até dando um pouco além disso para realmente passar um feedback para Pirelli. Mas assim, a gente viu, né, tipo, o Lewis Hamilton reclamando um pouco desses pneus novos, não parecia tá muito agradável utilizar eles. Tem essa questão da pista que eles escolheram para poder testar, mas parece que, assim, para a Pirelli foi algo satisfatório realizar esses testes, porque eles precisam botar esses pneus para poder rodar e depois fazer uma avaliação mais concreta para, no final das contas,
aprovar essa goma pro próximo ano, né? Foi tudo que a gente já falou ali na live. A gente tem a questão de que os carros são muito mais potentes esse ano, então a gente teve alguns problemas com os pneus, alguns que eram esperados, outros não. Aí vai ter alteração do downforce do carro para a próxima temporada, para poder também melhorar essa questão dos pneus, já que não compensava para a Pirelli fazer uma troca de todos os jogos que ela tem, só para poder utilizar em uma temporada, porque já em 2022 os pneus vão ser diferentes. E aí também, tipo, a gente tá no meio de uma pandemia, não ia ter como realizar os testes, não teve aqueles testes de meio de temporada que geralmente a Pirelli acaba utilizando para poder fazer com que as equipes rodem com esses compostos para poder ter a aprovação. Então a gente tá assim, num ano muito crítico, que eles estão utilizando o treino livre da própria Fórmula 1, assim, enquanto os carros estão tentando fazer medições pro fim de semana para poder colocar esses pneus e obter algum resultado. E eu acho que é isso, né? Assim, eles testaram o C3, é um pneu que a gente até pode levar em consideração que eles estavam utilizando nesse fim de semana como o composto médio. Então eles tiveram, acho que talvez como comparar, né, o desempenho do C3 desse ano com o desempenho do C3 do próximo ano em condições iguais de pista, e teve as equipes dando esse feedback, e agora a gente vai ter mais um teste ali em Abu Dhabi com o pneu C4, que também vai ser alterado para o próximo ano, e aguardar aí mais detalhes da Pirelli e do que ela acha desses pneus. Bom, ainda nos treinos livres, né, Débora, a gente teve esse acidente ali do Alexander Albon, e vale salientar que foi um acidente meio estranho do carro dele, ele acabou pisando fora no lado externo assim da pista. É muita areia, é muito sujo, então o carro acabou rodando e batendo muito forte no muro. Vale aí uma salva de palmas para os mecânicos da Red Bull, porque eles conseguiram reconstruir o carro e, salvo engano, me corrija se eu estiver errado, ele não sofreu nenhuma penalização por troca de peça essencial, e é uma batida típica em que demonstra que teria que trocar até o câmbio, porque as rodas ficaram totalmente destruídas. Até o pessoal ficou brincando, né, que a roda fez aquele símbolozinho de coração com a mão, mas o acidente eu acho que não afetou em nada depois do desempenho dele pro Qualify no sábado. Na realidade, assim, eles avaliaram, tiveram que fazer modificações do carro, mas não teve a necessidade de ter uma penalização. Então, eu acho que a gente tá vendo essa temporada, acho que teve poucas penalizações, assim, de troca de peça. Apesar da gente estar com 17 etapas, né? Não me lembro de muitos pilotos punidos, até por conta de batidas, assim, que tiveram que trocar componentes do carro. E o Albon, ele conseguiu se safar dessa, né? Até porque parece que a Red Bull tá cobrando realmente que ele demonstre o desempenho dele nessas últimas etapas do ano. E eu fiquei até um pouco preocupada, assim, com a questão do Albon ali no sábado, porque eu acho que uma batida daquela acaba, às vezes, até abalando um pouco a confiança, né, do piloto. E o Albon, a gente vê e fala em algumas corridas que ele tá mal, aí em outras que ele fez, tipo, o papel dele da prova, e aí essa corrida eu achei que foi bem interessante, assim, ver o Albon atuando na pista, porque, de fato, a Red Bull teve que passar e até quebrar o toque de recolher ali que eles tinham de sexta para o sábado para poder recuperar o carro e tornar ele possível de ir para a pista já no terceiro treino livre. Então é um trabalho louvável que o time teve, que acho que era algo que eles não esperavam ter que fazer. E aí ele teve uma boa sessão, assim, tava andando perto do Verstappen. Depois, na classificação, o Verstappen classificou na terceira posição, mas ele conseguiu, assim, largar do quarto lugar. Então ele tava colado no Verstappen, não mudou o desempenho dele. E durante a corrida, que foi algo que também me surpreendeu, foi que ele teve ali, né, disputando com o Pérez, disputando com o pessoal, assim, segurando a posição do Gasly, na briga com a McLaren. E ele conseguiu, de fato, assim, tipo, teve ultrapassagens que ele precisou fazer porque eram necessárias por conta das paradas dele, em que a equipe acabava devolvendo ele atrás desses pilotos que não tinham realizado a troca de pneus, e ele tava ali, né, pra poder brigar e retomar a posição. Então foi um final de semana louvável do Albon. Acho que mesmo com os problemas que talvez uma possível batida, assim, sem poder voltar pra fábrica e analisar algo que aconteceu na pista, foi um trabalho muito bom da equipe e do próprio piloto. Exato, e foi bom até pro Albon que ele sofreu um acidente e teve depois um bom desempenho até no quali, e depois na corrida a gente viu o pódio dele.
até algo, salvo engano, é o primeiro pódio da atual dupla da Red Bull, então é bem legal isso. A gente viu que a ideia da permanência do álbum, porque eu acho que já tô meio que cravando isso, é um pouco de achismo meu, mas depois pensando nos últimos dias, compensa para a Red Bull permanecer com o álbum, principalmente porque o Gasly está se fortalecendo mais na AlphaTauri. A permanência do álbum vai manter a Red Bull, isso já chegamos a comentar também nas lives. A Red Bull está confortável no segundo lugar do campeonato de construtores. Ano que vem, a única equipe que pode ameaçar ela e que eu acho que vai ameaçar vai ser a Aston Martin, com o Sebastian Vettel chegando, porque ela teria esse ano essa representação da Racing Point contra ela, mas a Racing Point sofreu aquela penalização de 15 pontos. Depois teve a questão do Covid do Sérgio Pérez, que tirou ele de 2 provas. A gente teve o Stroll também fora de provas. Que mais que aconteceu? O Stroll desde Monza só fez 2 pontos. Então, e o Stroll e o Albon se equivalem entre pilotos assim. Então eu acredito piamente que em questão de forças o Vettel e o Leclerc e o Verstappen, eles se igualam dentro de cada equipe, e por sua vez o Albon e o Stroll também se anulam. Então eu acho que pode ter essa compensação. Então na minha análise eu acho que para a Red Bull compensa mais manter o Albon, esperando o Gasly ser amadurecido, né, e poder colher esse fruto delicioso francês lá da árvore da AlphaTauri, trazer para a equipe e depois defenestrar o Albon. Tipo, o Albon vai ser boi de piranha da equipe. Bom, é aquela coisa, né? Assim, eles já sabem o que esperar do Albon e qual o desempenho que ele tem. Ele pode melhorar, mas eu acho que é difícil dele piorar, né? Mas eu acho que também foi algo que eles ressaltaram ali na própria transmissão, que o problema também que a gente tem é que, assim, a Red Bull hoje tá brigando com uma Racing Point, brigando ali com a McLaren, que estão tentando se definir na 3ª e 4ª posição do campeonato de construtores, mas a gente não sabe em que pé volta a Ferrari no ano que vem, né? Porque se esse motor que a Ferrari tá prometendo como sendo um motor muito rápido, um motor que vai trazer eles pra briga de novo, e se eles acreditam que eles vão poder estar brigando ali com a Red Bull pela 3ª ou 2ª posição do campeonato, aí já coloca o Albon numa posição mais difícil, porque teoricamente teríamos os 2 carros da Ferrari com chances de brigar pelo começo do pelotão, né? E aí cabe ao Albon tentar disputar com esse pessoal e ver pra onde que ele vai, né? Porque se a gente tiver, novamente, que a gente tá tendo agora em corridas que a gente vê, sei lá, a McLaren pontua às vezes com um carro, ou às vezes pontua com 2. Aí nessa prova a gente teve a Racing Point que não pontuou com nenhum. Tipo, eles acabam se alternando, né? Tipo, eu acho que a Red Bull, ela já não é esse perfil de equipe que fica muito fora da zona de pontuação. Ela teve alguns problemas esse ano, mas eu acho que não é realmente o padrão dela, né? De estar sempre tendo problemas, assim, sendo uma equipe que fica transitando entre pontuar muito bem e pontuar muito mal. E aí, o Albon teria um papel, assim, muito mais importante dentro da equipe, de realmente brigar de frente com quem tá pontuando para poder ir melhor. E eu acho que a Aston Martin também vai esperar que o Stroll tenha um bom desempenho, né? Porque também é aquela coisa, se não tiver um bom desempenho com o nome que a Aston Martin tá vindo e com a aposta que ela tá tendo no Vettel, eu acho que é algo até complicado, né? Não fica muito bonito. E o próprio pai do Stroll falou, né? Se tiver que trocar, vai ter que trocar. Não é só porque eu não é o filho do dono. Não foi o pai do Stroll, foi o Stroll, né, que falou. Não é só porque eu sou filho do dono que eu tenho o assento aqui garantido. Então vamos ver como é que vai ser essa temporada aí. Mas eu acho que talvez por esse primeiro momento aí nessa zona de conforto, realmente a Red Bull acabe ficando com o Albon, mas ainda tem esse anúncio aí do Pérez pra gente ver o que acontece. Eu acho que é o fim, assim, da linha pro Pérez mesmo nessa temporada, na próxima temporada, e pro Albon talvez a chance de mostrar um desempenho na Red Bull, mas assim, tendo que realmente entregar o que ele tem que fazer. Exato, então a cobrança do Albon pode se tornar muito maior em 2021 exatamente por causa disso, porque ela vai ter uma ameaça, então é bom ele se acostumando. Eu sou crítico a ele pelo que ele não entregou nas últimas corridas, mas quando ele entrega eu vou falar que nem foi a mesma coisa com o Stroll, mas eu acredito que o Albon permaneça não por causa desse pódio de hoje,
é porque ele já vinha sendo assim mais lento que o Verstappen, e de todos os pilotos que cogitariam para a função seriam uma ameaça para o Verstappen. O Hülkenberg ia tentar ir para cima, ser um bom piloto. O Pérez também ia querer ser um piloto. O cara não ia aceitar 1 ano, 2 anos de contrato. Então o Albon permanece por isso. Agora, só um adendo, que enquanto que a gente tá gravando o BBcast, eu sempre fico atento aos nossos apoiadores. E o Rafael Carvalho mandou até uma pergunta aqui pra gente no Twitter. Na verdade, ele mandou 2 perguntas. A primeira eu vou responder agora, que daí a Débora, que manja de pneus, consegue me auxiliar. A Mercedes fez um pit stop estranho com o Bottas, em que só trocou 3 pneus e deixou permanecer 1. O mecânico ali, ele até aperta novamente a porca, só para certificar de que ela não tá saindo, é só um check-in, mas só que o carro segue normalmente, né? Nesse pit stop, aí ele pergunta se é ilegal trocar apenas 3 pneus. Aí eu gostaria que a Débora comentasse, depois eu vou fazer um comentário do que eu imagino que tenha sido esse motivo. Parece que essa troca foi realizada quando o Bottas sofreu lá o furo do pneu no começo da corrida, que ele ainda estava com o pneu novo, então eles fizeram uma troca só de alguns compostos e deixaram esse da frente sem trocar. Não é ilegal, desde que você não troque o tipo de pneu que o piloto está usando. Então, tipo, se você está usando faixa branca e aí você tira os 3 pneus de faixa branca e coloca um pneu... e fica um pneu branco e você coloca os outros, substitui eles por amarelos, aí seria ilegal, porque você não pode usar 2 pneus de compostos diferentes no carro. Mas você pode fazer essa troca assim, tem no regulamento previsto que, se for preciso, eles podem realizar a troca só de alguns compostos e deixar desde que seja o mesmo tipo de pneu. Exato, e agora vai o meu palpite, que foi que eu respondi para ele no Twitter, que já na primeira e na segunda vez que o Bottas está numa situação ruim de corrida e a Mercedes faz testes, tipo trocando os compostos mais de uma vez, trocando, fazendo pit stop mais de uma vez, simplesmente para saber o desgaste dos pneus e utilizar isso para a estratégia do Lewis Hamilton. Às vezes a equipe mantém um composto já desgastado no carro para saber como o carro vai reagir a esse carro com pneus diferentes, como é que o carro vai reagir tendo um pneu mais gastado do que os outros, porque era algo comum para quem acompanhou a Fórmula 1 nos anos 90, que não tinha regra de compostos macios e duros, você podia usar até mistos. Tinha pista que o lado direito era todo equipado com pneus duros, o lado esquerdo com macios, porque o lado esquerdo era o lado que mais decompunha os pneus, então era o lado que precisava mais de um pneu que durasse mais. Não tinha essa questão do grip, não se discutia tanto essa questão na época. Sim, existia, mas só que não era tão divulgado como hoje. A gente tem a Pirelli soltando em 1000 releases pra gente poder entender como é que é a complexidade dos pneus. Então, às vezes pode ser que a Mercedes falou, vamos fazer a troca só de 3 em vez de 4, para saber como é que o carro vai se comportar com esse pneu, pra gente poder saber no futuro se um pneu mais desgastado pode ser utilizado, porque ele hipoteticamente esse lado aqui é o que mais desgasta, então em vez de a gente colocar 4 novos, só coloca 3 novos e um usado. Então tem inúmeras variáveis que se pode tirar desse pit stop maluco que a Mercedes fez com o Valtteri Bottas. E aí é isso, gente. Sendo apoiador, mandem perguntas pra gente, a gente vai sempre dar preferência para vocês. E quem não é apoiador, considere aí ser apoiador do Boletim Paddock, é um auxílio muito bom. A gente teve a introdução de novos membros lá no nosso grupo do WhatsApp e também como apoiador, então agradeço a todos. E agora, seguindo aqui na nossa gravação, um dos itens aqui da pauta já era a questão do Qualify, né, Débora? Que eu acho que, assim, o Qualify não foi nada fora do comum daquilo que a gente já estava vendo nas últimas corridas. Eu acho que o único ponto que realmente deve ser ressaltado, assim, só para a galera poder entender uma questão que vai ser levantada um pouco quando a gente comentar sobre as corridas, foi o lance do Carlos Sainz, né, que simplesmente o câmbio travou ali, o sistema de tração dele travou e o carro rodou no final da reta principal da pista e ele acabou não fazendo, né, o Q2 e assim ele acabou largando a 15ª colocação. O que a McLaren explicou foi que ele teve um problema no eixo traseiro do carro que fez ele rodar e simplesmente travou e eles não conseguiram retomar a
para ele poder voltar para classificação, porque eles precisavam mexer no carro, então não ia ter como ele retornar. Mas não foi um problema de câmbio, não foi um problema de quebra, né? Só foi o diferencial que acabou travando e prejudicou o Sainz, que não conseguiu retornar para a classificação. Então a McLaren ali, o que ela estava buscando, e ela provavelmente tinha boas chances de passar com os dois carros para o Q3, acabou eliminando a possibilidade do Sainz, que teve que largar da 15ª posição, mas pelo menos não perdeu, né? Não foi punido de nenhuma forma por troca de nenhum componente, porque não teve essa necessidade e ele pôde voltar para a pista normalmente no domingo. Exato. E um ponto que é interessante aí da corrida em si, né, do treino, foi que a gente tem a 98ª, nossa, a pole de número 98 do Lewis Hamilton. Eu vou me baralhar totalmente novamente, porque já são quase 2 da manhã, a gente tá gravando aqui de domingo para segunda. Escolhemos um bom horário para não ter ruídos para vocês. Então, foi a pole de número 98 do Lewis Hamilton. Uma coisa que já começou a me incomodar no sábado era o pessoal ranhetando, é mais uma pole, nossa, inacreditável, que surpreendente. Mas o cara fez por merecer, sabe? Tipo, tirou muito bem a pole, conseguiu a pole gigante, e é interessante que ele tá arrumando para a 100ª pole, tudo se enquadra, né, para ele fechar isso na última corrida do ano, então vai ser bem legal. Eu acho que é uma marca que a Fórmula 1 deve exaltar bastante na última corrida, que vai ser legal, que vai ser a única coisa boa, né, que a Abu Dhabi tem. Não, a Abu Dhabi tem que tem algumas decisões de títulos que foram ali bacanas, mas em questão de quali vai ser uma daquelas que a gente vai poder falar, putz, vimos a 100ª pole do Lewis Hamilton em Abu Dhabi. É algo que eu já até falei, né? Às vezes dá aquela coisa assim de o Hamilton ganhando de novo. Mas um cara que tem um brilhantismo, né? Tipo, por mais que ele tenha ganhado o 7º título já e que a Mercedes esteja com o campeonato completamente definido, tipo, o cara tá mostrando mais uma vez a diferença que ele tem para os outros pilotos na pista e até pro próprio companheiro de equipe, né? O Bottas não teve uma largada muito boa, acho que a gente vai falar disso mais pra frente, mas é toda a questão, assim, dos detalhes que ele vai tirando pra poder ter a melhor volta e ter a pole. Eu acho que, assim, foi até interessante a disputa que tivemos entre ele e o Verstappen, porque foi algo até questionado por eles na sexta-feira, né? O Verstappen acabou assustando um pouco a Mercedes por conta do bom desempenho que ele estava tendo. E eles não sabiam até quanto que a Red Bull ia conseguir tirar do carro para poder brigar pela pole. Apesar da gente ir com aquela confiança de que vai ser mais uma pole do Hamilton, depende de vários fatores para conseguir a volta ideal, né? E ainda estava tendo a pressão ali da Red Bull. Depois o Bottas conseguiu superar o Verstappen, então infelizmente foi o Bottas que largou do lado sujo da pista, mas essa disputa que a gente teve ali, tanto interna da Mercedes quanto do próprio Verstappen, acabou até apimentando. Então, assim, se a gente olha só o resultado e fala, o Hamilton conquistou a pole 98 dele e, tipo, só olha pra isso, realmente, pode até parecer um pouco chato, mas eu acho que olhando todos esses detalhes que ele tem, é aquela coisa que a gente tá falando já, acho que desde o começo da temporada, né? A gente tá vendo Hamilton escrever a história, ter arrumado para poder conquistar o 7º título, tá com 98 poles, que assim, é um número muito expressivo e um número que provavelmente deve demorar para poder ser batido, porque precisa um piloto ter toda uma construção que nem a Mercedes teve, todo o suporte que a Mercedes forneceu para ele. E a gente olha assim para algumas equipes ali do grid e a gente fala da onde que eles vão tirar toda essa estrutura para poder bater a Mercedes, né? E até mesmo em questão de regras, né? O que vai ser criado de regra para poder bater a genialidade que a Mercedes implementou dentro do automobilismo. Então, pode ser assim, infelizmente a gente tá vendo ele fazer isso de novo. Até pode ser, mas a gente tá tendo a oportunidade de ver, né, isso acontecer. E eu acho que se ele conseguir realmente fazer 100 poles, terminar com esse número no final da temporada, vai ser um número grandioso, porque o próximo número 100 dele deve ficar pro próximo ano, né? Exato, então aí que vai ser bem legal a gente poder ver, né, em 2021, ali nas primeiras corridas, já obter a 100ª vitória e torcer, né, para que chegue algum piloto para dificultar isso, porque
não deixará de ser interessante a gente ver o adiamento da 100ª vitória. O Verstappen perguntou, né? Quando que você vai parar aí pra dar oportunidade pros mais novos de conseguir conquistar números bons também na Fórmula 1? Exato, então vamos seguindo, acompanhando aí. E agora, né, Débora, a gente chega na corrida de domingo. Todo mundo viu, acho que não tem ninguém no planeta Terra que não acabou recebendo a notícia, porque o acidente do Grosjean foi espetacular, sim, na questão pirotécnico da coisa. Não foi algo assim que passa despercebido para qualquer pessoa que esteja acompanhando pelas redes sociais. Até foi interessante que várias pessoas perguntaram, já pode começar a fazer as brincadeiras, né? Porque é difícil a gente não fazer, mas a gente faz com todo respeito, porque depois que a gente viu que o Grosjean saiu bem do carro, conseguiu mandar até um vídeo pelas redes sociais, falando, agradecendo a introdução do ralo, todas essas questões que faz com que ele esteja vivo agora. Então a gente consegue fazer também um programa um pouco mais suave, mais tranquilo, sabendo que ele está bem de saúde, mas foi um acidente assim que na hora que teve o acidente, que eu vi o fogo subindo, minha primeira reação foi olhar para a Débora. E até na hora que eu tuitei, agora à tarde, falando que ela ficou, acho que das 10h30 da manhã até quase 2, 3 da tarde, só com o computador no colo, fazendo os textos, os releases. E foi o único momento que eu vi que ela parou, porque ela ficou estática, né, na hora que ela viu o acidente. E foi realmente um acidente surpreendente, porque desde 1994 eu não via, naquele acidente que teve com o Jos Verstappen, pai do Max Verstappen, na Benetton, eu não via um fogo na Fórmula 1. Assim, dessa forma não. É tipo a NASA, né? Teve reabastecimento, era super normal, mas era coisa que acontecia, não tinha a proporção de um incêndio tão forte como foi do caso do Grosjean hoje. Eu acho que, assim, o acidente dele teve uma proporção muito grande, porque eu acho que foi uma sequência de fatores, né? Mas, assim, tava tendo a largada, que foi algo que a gente não esperava que fosse acontecer, tipo, na primeira volta. Porque, cara, é normal, assim, os pilotos estavam encostando no outro, eles estão disputando posição. E a gente não começa assistindo uma corrida pensando no acidente que pode ter, né? Eu acho que hoje, talvez a gente até olha, sei lá, pra Spa, por exemplo, o acidente, porque teve acidente da Fórmula 2... E assim, tem toda aquela questão, então você acaba lembrando, ali quando chega a prova de Suzuka a gente lembra do Jules Bianchi, e aí agora essa corrida que assim, Bahrein, acho que não era um lugar que a gente esperava que ia ter um acidente, e na proporção que teve. E aí, tipo, foi um acidente assim que teve uma batida. A pancada já parecia forte, mas demorou, assim, tipo, 1 segundo praticamente pro carro entrar completamente em combustão. E ali onde a câmera tava posicionada, não dava muito bem pra você ver o que tinha acontecido além daquela parede. Porque o que dava a impressão era que o carro inteiro tinha colapsado, né, em questão de pegar fogo, e tudo aquilo ali tinha virado uma bola de fogo. E foi uma coisa que o Rubens falou, tipo, carros de Fórmula 1 hoje não pegam mais fogo, tipo, algo deu muito errado pra que isso acontecesse. E aí eu até a gente tava conversando, né, falei assim, eu acho que, sei lá, algum componente gerou uma faísca ali e acabou fazendo isso, mas foi o que o Rubens tinha falado. Geralmente quando o carro bate, que tem a separação do tanque, né, e do motor, já tem um mecanismo para que ele corte a gasolina para que esse combustível não vaze e não tenha esse risco. Então, assim, foi um acidente que a gente realmente não esperava. Eu fiquei até assustada porque eu fiquei assim, tipo, eu escrevo sobre isso ou acabou a corrida realmente, sabe? Porque eu fiquei meio que em pânico, assim. E aí você começa a lembrar de outros acidentes, né? Tipo, eu vou até ser um pouco clichê, mas acho que você acaba lembrando um pouco do acidente do Senna, porque assim, tipo, teve acidente, aí tipo, não vamos mais mostrar o acidente, corta pra gente mostrando pros carros voltando pro pit lane e enfileirando ali, e ninguém fala nada do que tá acontecendo na pista. Então assim, apesar de ter sido poucos segundos entre a batida, os carros terem voltado... Segundos não, né? Levou minutos. Mas enfim. Os carros terem voltado pro pit lane e aí, de fato, eles mostrarem o Grosjean dentro do carro médico, ali parecia até uma eternidade, né? Porque você falou... dada a proporção da imagem, você fala, ele morreu. Ele simplesmente morreu. Tipo, eles não estão mostrando nada porque ele faleceu já dentro da pista, sabe? Então, a gente...
eu acho que é algo que ninguém esperava ver nesse domingo. Exato. E o que pega mais desse acidente é uma coisa que até eu assisti a live do Sérgio Cervelli e com o Carlos Del Valle, não, com o Valese lá participando, e tem uma coisa que o Sérgio às vezes repete, eu também falo aqui bastante, e até eu sempre recomendo, assistam os vídeos do Lito, do Aviões e Música, e que ele fala uma coisa que, principalmente quando a gente estuda direito aeronáutico, a gente aprende que todo fator que gera um acidente na aeronáutica, em aviação, são inúmeras ocorrências que chegaram naquele fato, naquele incidente. O caso do Grosjean, ele é interessante, que dá para fazer um programa, um episódio só sobre isso, e eu acho que durante janeiro eu acho que eu vou fazer sim, porque durante a pesquisa que eu fui fazendo no dia para poder responder algumas dúvidas que surgiram, eu vi que tem muito material a ser discutido, mas a gente vai tentar sanar algumas coisas aqui, então é bem capaz que esse programa fique até um pouquinho mais longe. Primeiro, muita gente estranhou, mas o carro parte no meio? Sim, a ideia é partir no meio justamente porque é o seguinte, um carro de Fórmula 1, quando ele colide, ele tem que ir se despedaçando, se desmontando e só sobrando a célula de segurança ali, a célula de sobrevivência que pilotar. A ideia é que conforme você vai perdendo aqueles componentes, o carro vai perdendo energia, então ele vai diminuindo o atrito dele com o local. Para quem se lembra do acidente do Robert Kubica no GP do Canadá de 2007, se não me engano, 2007, isso mesmo, que ele venceu em 2008, o carro dele não se despedaçou totalmente. Então uma das coisas que surgiu daqueles estudos era, se o carro dele tivesse despedaçado, possivelmente o carro ele teria parado mais cedo, porque o carro ficou capotando por um longo trajeto. Então é algo que surgiu também na Fórmula Indy, do carro se soltar do motor para que a célula de sobrevivência fique mais leve e assim ele não trepide mais pela pista. Outro ponto que daí foi o que eu mais critiquei, e até na hora eu levantei isso no Twitter, vieram, mas deve continuar a corrida de qualquer jeito. É que para mim é inadmissível um guarda-reio se abrir daquela forma. O guarda-reio sempre foi feito para o carro bater, seguir a linha do guarda-reio e parar. Então, primeiro que para ali, o errado já é ser um guarda-reio sem proteção de pneus, porque ali se você vê uma proteção que ela acentua do lado externo da pista para dentro da pista. Então ela é uma reta muito... É uma franja assim, muito, que segue muito para dentro da pista. Lembra até aquela batida que o Sainz teve no... Não, foi o Kvyat na Silverstone. Não, o do Sainz. Sim, Sainz na Rússia. Na Rússia, que ele pegou aquele pedaço do muro e bateu. Tipo, ali eles tinham feito um desvio pro carro não bater, e aí o Sainz ele não conseguiu passar pelo desvio e bateu com o carro. E ali também já parecia um ponto crítico, porque era uma quina, tipo, o cara vai e bate na quina. Exato, e aí que entra na Rússia, ele bateu, se esquivou e o carro não pegou fogo, não se destruiu como foi o do Grosjean. Então era para acontecer isso que aconteceu com o Sainz na Rússia. Mas aí eles depois terminaram, eles decidiram tirar o guarda-reio, bonitinho, o Masi fazendo lá filmagem, que nem um bocó. Que desculpa, esse cara aí pra mim já tá, depois de tudo que aconteceu esses dias, eu acho que já começa a colocar em xeque até a posição dele dentro da Fórmula 1. Eles me colocam a gente teve outras posições do Charlie Whiting, né, que foi bem diferente, assim, em questões de decisão dentro da pista. Exato, e até o pessoal comentou, parece que depois que Charles Whiting faleceu, né, do ano passado pra cá, muitas coisas parece que estão se tornando, que era mínimas, estão se tornando o máximo de responsabilidade dentro da Fórmula 1. Mas voltando, aí depois eles tiraram o guarda-reio, que estava todo danificado, e colocaram muro de concreto. Tipo, vocês saberam que um piloto acabou de bater ali, numa desaceleração de 53 Gs, vocês me colocam uma preula de um muro de concreto, sabendo que esse ano o Kvyat bateu numa proporção bem menor lá em Silverstone, e no dia seguinte, pro GP seguinte, que eles colocaram barreira de pneus. Então era o mínimo que eles tinham que ter feito ali. Vamos pôr esse sinal de concreto, coloca a barreira de pneus, ou decide que aquele trecho da Fórmula 1 ali ia ser todo de bandeira amarela até colocar uma proteção digna. Era o mínimo que eles deviam ter feito. Nesse ponto eu concordo com o Ricardo, que falou que não gostou que a Fórmula 1 ficasse mostrando toda hora o acidente. E era nisso que eu estava pautando, não era, como vamos fazer a corrida novamente, tendo essas condições. Não é questão de segurança, que eu acredito que tem todo um estudo, toda uma elaboração em cima disso. A gente sempre falou isso, que a gente acompanha a fiscalização que a FIA faz ali dentro da Interlagos para conter o GP de Fórmula 1, mas eu entendo o lado dos pilotos que, cara, eu vendo o cara colocando concreto num lugar que o piloto colega meu bateu e deu uma desaceleração de 53 Gs. O Kvyat no começo do ano bateu lá em Silverstone, o carro destruiu, ele
sofreu, ele teve problemas dele, depois ele teve náuseas, foi conversado sobre isso, e agora eles me repetem uma cagada dessa. Eu acho que o que é bem interessante desse acidente, e que foi algo que a gente até tinha falado na live de quinta-feira, é o quanto que o GP do Bahrein tinha sido parabenizado pela questão de estrutura que eles forneceram, assim, tipo, eles iam receber a Fórmula 1, eles se moldaram para poder receber a Fórmula 1, eles conseguiram apresentar um quadro de segurança, apresentar a questão de, se tiver que remover um carro, a gente tem equipe. A equipe de lá também é muito elogiada, né? Eles falam que o pessoal que trabalha na pista consegue executar o trabalho muito bem feito, que é algo que acontece aqui no Brasil. Tipo, a equipe de segurança do Brasil é muito elogiada quando tem algum acidente. Tipo, é um pessoal que treinou muito e que sabe o que tá fazendo. E aí, de repente, a gente tem essa corrida, parece que tudo, assim, todos os elogios, tudo que a gente tá vendo mina, né? Tipo, dane-se. Eu até coloquei, quando a gente começou a ver que eles estavam colocando a barreira de concreto, eu falei, gente, é sério mesmo que vocês vão colocar uma barreira de concreto onde um cara acabou de bater e ele só, de certa forma, foi salvo, e aí, muito entre aspas, porque o carro conseguiu se enfiar no meio do guarda-reio, o ralo salvou ele, mas porque ele conseguiu passar por ali, E aí vocês resolvem colocar uma barreira de concreto porque, se um piloto bater agora, ele finalmente morre, né? Porque, tipo, não faz sentido, sabe? E qual vai ser a decisão que eles vão tomar pra próxima semana? Porque vão deixar aquela barreira de concreto, tipo, foi uma coisa que a gente usou pra poder conter aqui o problema, sanar o problema que tivemos agora, mas eles vão resolver isso mais pra frente? Ou vai deixar e a próxima corrida a gente faz com a barreira de concreto mesmo, que tá show? Tá linda aqui. Exato, e essa é uma das críticas que eu tive, que é dentro disso, são vários fatores, mas aí a gente começa por um outro fator que é, o carro não era para ter pegado fogo. Isso é inadmissível na Fórmula 1. Eu pesquisei bastante, até mesmo para responder uma dúvida que o Rafael Carvalho mandou pra gente, que é o mesmo que mandou a dúvida dos pneus, então, tiverem dúvidas, apoiadores podem mandar, ouvintes também, responderemos com o maior carinho, que era quanto de G, né, força, né, G, que é um tanque que resiste. Na literatura que existe sobre tanques de combustível de Fórmula 1, eu não achei nada que especificasse quanto, né, mas o que eu entendi sobre isso é que, assim, até 2013, os tanques de combustível, que deixaram de chamar até tanques de combustíveis, eles chamam de célula de combustível, porque ele já não é mais um tanque rígido, ele é maleável, porque ele é feito por um tecido chamado Nomex. Esse tecido é o mesmo que fabrica os macacões dos pilotos de caça, então para justamente que tem altas temperaturas, incêndio, entre outras coisas, é a mesma que fabrica roupa de bombeiros. Então aquele bombeiro que chegou lá com incêndio, ele poderia chegar a tirar o Grosjean lá de dentro normalmente, porque a roupa dele é o mesmo tecido do macacão do Grosjean, do que reveste o tanque de combustível. Ele é feito por um conjunto de fibras e tecnologia toda que faz com que seja parece uma bolsa, né, um sacolão, né, de lona, e ele é bem resistente. E até 2013 ele tinha emendas, ele tinha cortes para que ele pudesse ser moldado. A partir de 2014, ele parou de ter esses cortes, parou de ter esses moldes, e começou a ser fabricado por meio de uma prensa térmica que fazia com que as partes se colassem e assim não permitisse vazamento, rupturas dele. Não tivesse uma emenda, né? Exato, então ele não possui emendas. Até onde que as válvulas que injetam combustível, sai combustível, entra ar para comprimir o tanque. É uma tecnologia muito louca do tanque. Então ele é feito por esse sistema de vedação, que é por pressão e calor, que faz com que não tenha vazamento de forma alguma. Então as válvulas mesmo são umas válvulas que, se ela se rompe, ela lacra automaticamente. Então, se você põe o plug ali de combustível, na hora que você tira, ela automaticamente se tranca, fecha. É feito de material altamente resistente, titânio em alguns modelos. Então, você não tem como romper aquela célula. O que mais tem no tanque de combustível é que ele, além de ser feito com isso, ele tem todo um revestimento de fibra de carbono e de alumínio que protege entre ele e o piloto e entre ele e o carro, justamente onde se rompeu com o carro do Grosjean. Como ultimamente o carro de Fórmula 1 ele
tem uma parte elétrica, que é o MGUK, né, Débora? Que depois a Débora vai até comentar sobre a questão do Pérez, ele em 2014 teve essa mudança de ser um tanque de combustível mais resistente, justamente porque essa parte eletrônica superaquece, levanta altas temperaturas, pode soltar faísca, então justamente o tanque de combustível foi moldado para essas exigências de um motor mais híbrido. Mais híbrido não, motor híbrido. Então o tanque de combustível de Fórmula 1, ele era para ser seguro. Aonde que para mim tá a falha disso? E até o Ricardo Silva, um texto que vai ser publicado amanhã no Boletim do Paddock, ele explica um pouquinho mais com detalhes sobre isso, e até foi interessante que ele mandou esse texto agora enquanto que a gente está gravando, então rapidinho eu dei uma lida, entendi, e é até legal que casou com a nossa pauta, então obrigado, Ricardo, por ter auxiliado aqui. Foi que o carro da Haas, para quem se lembra, a gente já falou muito da deficiência que ele tem, que é uma deficiência de decorrência dele ser fabricado de uma forma monstro de Frankenstein. Cada parte vem de um lugar, cada parte é de um fabricante. O câmbio, suspensão traseira, motor, é tudo da Ferrari. A Dallara fabrica o chassis. Então, provavelmente, e pelo que eu entendi até agora do que foi especulado do acidente, e eu ressalto, foi especulado do acidente, é que houve um atrito entre essa construção do carro da Haas e o tanque. Tem uma foto que mostra a lateral esquerda do carro, que você vê um furo redondo, que do lado direito, quando você observa o carro, tem os plugs, onde que são vários furinhos, porque são vários sensores que tem ali na hora que você está injetando gasolina, que um sensor indica como o combustível está caindo, entre outras coisas, é um que retira o ar que está dentro do tanque para não gerar pressão de você estar jogando combustível, não ter para onde o ar sair. E do lado você vê esse plug que eu comentei agora há pouco, que ele não pode se romper do tanque, porque ele é fechado hermeticamente, tem inúmeras técnicas para se fechar ele, e do lado esquerdo não tem esse plug. E no carro em si, provavelmente quando houve a ruptura dele com o chassi, deve ter sido de uma forma assim que a construção fez com que o tanque sofresse um dano que não era nem calculável pelos engenheiros que desenvolveram ele, não era calculável que pudesse existir um dia esse atrito, essa resistência que o motor e o resto do cabo teria comparado com o tanque. Então, eu acho que um dos fatores foi a construção do carro da Haas, que fragilizou o tanque e que gerou essa explosão ali do carro. Porque não é só, furou o tanque e vazou. Sabe? Não era pra furar, né? Não foi uma explosão, isso. tipo, parece, sinceramente, o que parece que eu vi foi que houve uma compressão contra o tanque, como o tanque ele é maleável, ele tipo jorrou a gasolina para fora. E também teve o fato que assim, ali na primeira volta que eles deram, o tanque tá completamente cheio, porque eles enchem esse tanque, conforme vai passando a corrida, vai esvaziando, não tem reabastecimento mais, então você já vai com a quantidade máxima do combustível que é permitida dentro do tanque para poder fazer a corrida, tudo isso é calculado durante treino livre, durante as voltas de simulação de corrida, eles fazem isso para ver quanto que o carro tá gastando naquela pista, quanto que ele vai precisar. É diferente do que a gente fala ali da Stock Car, que tem, né, o pessoal que tem que abastecer o carro. Então a Fórmula 1 trabalha de um jeito diferente. A parada dela é destinada pro pneu. Ali na Stock Car a gente tem uma parada destinada para o abastecimento do carro e para a troca de pneu. Então são dois trabalhos completamente diferentes. E o Rubens falou muito bem, né? Não é só o fato das equipes comprarem coisas de outras equipes, outros fornecedores para poder montar o carro. A Haas é literalmente um Frankenstein, porque ela compra peça de praticamente muita gente para poder fazer esse trabalho e conseguir, né, de fato montar o carro dela. Então eu acho que é uma situação assim preocupante, porque o Rubens acho que já falou isso muito bem, a gente teve sequência de problemas que levaram a explosão do carro, a explosão ali desse tanque de combustível e todos os problemas que acarretaram. Tem fotos que até mostram, né, assim, tipo, o que parece ser uma rachadura do tanque, o que parece que realmente foi que teve um estrago maior, né, um problema maior,
Mas eu acho que o que me chama mais a atenção dentro de tudo isso que o Rubens falou é que, de fato, a célula de sobrevivência é algo assustador da forma como é feita e muito bem feita e muito bem pensada. Porque aquela estrutura ali, por mais que, né, a gente veja o tanque de combustível que tá grudado junto a ela, aquela parte ali sofreu um dano, mas a célula tava inteira, né? Tipo, ela, a questão da Haas, assim, por conta do fogo, perdeu toda a tinta daquela célula, mas a estrutura em si não foi danificada, né? O Grosjean foi salvo pelo trabalho que foi feito naquilo, é uma coisa que é muito bem desenvolvida, que tem um trabalho, assim, para tentar diminuir as chances do piloto realmente sofrer algum acidente maior. Aquilo ali não é para poder matar o piloto, por isso que chama uma célula de sobrevivência, porque se tiver um problema ele é solto dali, aquela estrutura ele se separa do motor do carro, então isso já foi pensado, porque o motor ele também é uma peça muito pesada que, dependendo do acidente que tem, se aquilo fosse para cima do piloto, poderia matar ele. Então esse mecanismo dele se separar também é para poder evitar esse problema com o piloto, né? E ali acho que o ralo foi algo que realmente salvou a vida do Grosjean. Se alguém tinha dúvida do ralo, que isso já se provou há muito tempo que não, né? Que ele realmente tá ali em 2018, faz o trabalho dele, naquele né? acidente do Leclerc em Spa-Francorchamps, que o pneu traseiro do Alonso bateu no halo e danificou bem o halo. E aí você vê que ele iria direto pra cabeça do Leclerc. Mas absorveu o impacto, né? Teve o acidente também do Ericsson em Monza, então teve mais de um acidente. A gente teve hoje também o do Stroll. Até mesmo de quando o pneu solta de algum dos lados ali, que ele tem aquela corda que segura, né, para que o pneu não saia, a roda não saia, mas a gente já teve acidente dessa corda meio que ricochetear e o pneu voltar, né, pra cima do piloto. E aí também o acidente que foi esse. Evitar de bater no capacete do piloto. Então, todo esse mecanismo do ralo mudou muito. E nessa corrida, ele freou a entrada do Grosjean no guarda-reio, que ele, né, graças a Deus não foi decapitado, não aconteceu nada com a cabeça dele, porque poderia ter acontecido algo muito pior. Então, assim, eu acho que os pilotos ressaltaram já isso muito bem, porque a gente teve vários avanços da Fórmula 1 ao longo dos anos. O Rubens também falou lá no Twitter que não foi o fator de um acidente que fez diferença nessa batida do Grosjean, foi os 70 anos da Fórmula 1 de tecnologia e de avanço que permitiu isso. E acho que tem algo também que vale a pena ressaltar, que assim, apesar de hoje a gente falar muito da Fórmula E, das tecnologias elétricas, que agora estão sendo o foco e indo para a pista, né, que já não é mais tanto a Fórmula 1 que dita os avanços tecnológicos que vão para os carros de rua, mas ela trabalhou muito bem dentro dela para que todo o avanço tecnológico fosse refletido pro que a gente está vendo atualmente na pista. Então, assim, é um carro que tem segurança. Esse fator do tanque vai ser um fator que deve ser estudado. E, assim, vai ser estudado no carro da Haas, mas eles devem levar para as outras equipes e falar, olha, se você tá fazendo desse jeito, faça de outro jeito, porque se a gente tiver um outro acidente, isso pode voltar a acontecer. A gente não espera que tenham outros acidentes assim, mas é tudo trabalhado para evitar que eles não aconteçam. E, assim, se a questão do tanque não era algo pensado até hoje, que apesar do que o Rubens já falou, de a gente ter tido todas essas mudanças que já teve, mas pode não ser o fator principal da preocupação deles, agora vai ser um fator que eles vão precisar se preocupar e saber o que está acontecendo. Então, a gente ainda deve ter muito estudo, e o próprio Ross Brown falou, né, ele vai exigir que tenha essa análise do que aconteceu ali desse acidente, para ver o que pode ser mudado, porque vai ter que ser mudado alguma coisa. Bom, e eu só queria também falar mais uma coisa sobre esse acidente, que é algo até que eu gostaria que vocês lessem a minha crônica dessa segunda-feira, que é falando a respeito desse
acidente que a gente teve aí, mas é o fato que a gente teve toda uma sequência de erros, mas a gente também teve uma sequência, assim, de coisas que aconteceram que foram boas, né? Que foi o fato do Grosjean, apesar dele ter absorvido todo esse impacto, ele não desmaiou. E ele não ficou ali no meio daquela bola de fogo sem conseguir ter uma reação. Então foi algo bom, assim, porque ele conseguiu tirar o cinto de segurança, ele tentar se liberar do carro. E também tem o fato do carro de segurança, o Medical Car, tá atrás dos pilotos. Porque o Medical Car ele larga com os pilotos ali durante a primeira volta, depois ele recolhe para os boxes. E ele tava atrás e ele foi o carro que viu o acidente do Grosjean, já parou na frente do Grosjean. Eles são, como é o Medical Car, né? São pessoas especializadas, são médicos que sabem o que tá acontecendo na pista. Então, assim, o piloto do Medical Car, o médico, os dois saíram e eles já foram agarrando o Grosjean, instruindo, falando, joga aqui o extintor de incêndio, tipo, ameniza a chama pra gente poder chegar mais perto dele. Tipo, o cara pegando e agarrando o Grosjean e puxando ele, assim, tipo, foi um negócio de muito heroísmo, de ele ter... ambos, né, reagiram, assim, muito rápido. E a questão ali foi salvar o Grosjean, tirar ele do meio do fogo, né, tirar ele dali e depois ver se ele tinha fraturado alguma coisa, se tinha acontecido alguma coisa com ele, porque por mais que eles tenham aquele treinamento, né, porque a gente foi 2 vezes nos treinamentos do GP do Brasil, que é tudo muito bonitinho, tudo muito orquestrado, aquele monte de gente pra poder retirar o piloto em segurança. Tem o fato do que o banco que eles ficam presos, né, do carro, eles conseguem retirar todo o piloto ali se precisar, dependendo do acidente que for. Só que ali foi um acidente com fogo, tipo, não tinha como você largar o piloto ali dentro e esperar com que a chama apagasse para poder tirar ele, né? Porque a temperatura vai subindo, o piloto inalando todo aquele gás por conta do combustível, tipo, foi algo muito rápido. E eu acho que se tivesse sido assim, qualquer outra volta, numa segunda volta ou até no meio da corrida, ia ser um acidente muito pior, porque o carro não ia chegar rápido, porque o pessoal que tava ali perto da onde aconteceu o acidente do Grosjean, tipo, assustou com o acidente, só depois que o bombeiro foi ter a reação de chegar com o extintor, foi o que o Rubens falou, tipo, o cara tá com uma roupa que é preparada pro incêndio, e mesmo assim ele tava, de certa forma, de longe, pra poder tentar apagar o fogo com extintor de incêndio. Então, assim, poderia ter sido muito pior e a sorte realmente foi que aconteceu na primeira volta. Só corrigindo uma coisa, eu esqueci na hora que eu falei do tanque, mas o material que ele é feito é de Kevlar, que é o mesmo material que é feito colete à prova de balas, proteção de blindados, então de carro blindado. Então ele é um tecido que realmente, para perfurar ele, só algumas calibres, né? Algumas armas aí de alguns calibres, mas avantajados, então eu acho que a única pessoa que poderia perfurar um tanque desse seria o sniper russo, mas sabemos que ele está indo na ativa desde 1994. Agora, né, passou o susto da primeira volta, todos os carros realinharam, foi ter a relargada, aí dessa forma até eu concordo com o que o Burt falou, porque não foi concluída a primeira volta, então eles pautaram a regra para os carros se alinharem pela posição que estavam na última volta. Então é meio discutível isso, mas não vamos entrar nesse mérito, porque tivemos a primeira relargada, e aí vamos ter corrida maravilhosa, seguir normalmente, com o Vettel reclamando que o Leclerc deu totozinho nele, e ali foi seguindo, de repente, bandeira amarela, safety car, e vemos um carro rosa de cabeça para baixo. Stroll não tem sorte mesmo, né? Coitado. Não, assim, depois do GP da Turquia, eu pensei assim, nessa corrida, o Stroll vai conseguir uns pontos aí, ele vai vir muito bem. Não, eu tava triste com a realidade da McLaren nesse GP, porque na disputa pelo terceiro lugar, ela precisaria fazer mais pontos que a Renault, muito mais pontos que a Racing Point, e ela tava largando 15º com o Sainz, como eu falei, o Norris em nono, então tá uma situação ruim, de repente o Stroll de cabeça para baixo, falei, gente, quem termina com um carro só dessa disputa é a McLaren, não é a Racing Point, mas
pintaram o carro da McLaren de rosa e fizeram uma troca ali, porque eu também não entendi o que aconteceu ali. E aí, que é pior, né, porque assim, o Kvyat já tava abalado com o que ele fez com o Grosjean, né. E agora eu tô até dando risada, porque o coitado do Kvyat, gente, tipo, o rádio dele é triste, porque ele, mas... eu tomei a pancada aqui do carro da Haas. Ele olha pro retrovisor, tipo, o carro da Haas virou uma bola de fogo. Tipo, tá tendo aquele cogumelo nuclear que pro russo é normal, né? Ver um lavareda levantando é normal. Se ele dá uma partida do carro lá que ele tem lá na Rússia, levanta aquela lavareda, é normal, mas na Fórmula 1 não. Aí ele deve ter lembrado que isso não acontecia na Fórmula 1 e perguntou, mas ele tá bem? Tipo, aquele sentimento de culpa, né? Tipo... Fui eu que matei ele, porque, cara, acho que ele deve ter ficado, assim, muito abalado, né? Aí tem a relargada, ele vai lá e faz o quê? Capota o carro do Stroll. Tipo, eu achei que o Kvyat, de verdade, ele tava andando na frente do carro dele, sabe aqueles... acho que é quebra-mato que fala, de trem, que limpa trilho. Que ele vai passando pelo trilho e vai... tudo que tem, né? Se tem pedras, coisas, ele vai tirando, né? E eu falei, nossa, o Kvyat tá com um negócio desse na frente do carro dele hoje, porque já tirou um da corrida, agora capotou o outro. O que aconteceu? E... foi até bizarro esse começo, assim, da corrida, porque eles também estavam, né, trabalhando pra poder remover o carro do Stroll ali na miúda, pra poder tirar, e o safety car ficou várias voltas na pista, né? Ali eles já não optaram pela paralisação de novo e pela bandeira vermelha. O problema estava na largada, não podia largar parado. Exatamente. E removido o carro do Stroll, tivemos a corrida. A corrida foi bacana, eu gostei muito, muita disputa em pista. As Renaults disputando a todo momento posição, então o Ocon fez uma corrida muito boa. Eu acho que ele deve ter ouvido o último BBcast em que eu critiquei ele bastante. Então hoje ele teve uma corrida muito boa. Tava torcendo para que ele não pontuasse tanto? Tava, mas até que a pontuação dele e do Ricardo não foi ruim, foi 8 pontos, mas a McLaren ao final da corrida terminou com 22 pontos conquistados, o que foi muito bom, é praticamente quase uma vitória, então foi bem bacana o resultado aí dessa disputa pela terceira colocação, o que faz com que a McLaren chegue um pouco mais aliviada na disputa pelo anel externo do Bahrein. Vamos ver ali se eles conseguem reverter um pouco mais de pontos para essa corrida. As melhores pontuações que a gente teve da McLaren nessa temporada foi os 26 pontos na Áustria, aí depois eles tiveram 30 pontos na Itália, e aí depois disso o melhor resultado deles foi realmente no Bahrein, com os 22 pontos. Então... E o que eu acho interessante dessa disputa aí foi o que o Rubens falou, né? A gente esperava que a McLaren conquistasse mais pontos, mas era difícil porque o próprio Pérez, ele tá sendo muito grande, assim, nessa temporada, porque ele sozinho, ele tá conquistando muito ponto também pra Racing Point, quando né? ele pontua bem, né? Quando ele pontua bem, tem um pódio. Por mais que a Racing Point tenha feito a cagada de perder uns pódios aí ao longo da temporada, ainda assim ele conseguiu terminar na quarta, quinta posição, então ele tava indo bem. E com o possível pódio do Pérez ali, e apesar dos dois carros da McLaren estarem pontuando bem, a disputa ia ficar difícil, né? E agora parece que, de certa forma, a Racing Point jogou no lixo, né? A terceira posição do campeonato. São 17 pontos de diferença agora dela para a McLaren. McLaren, acho que... só precisa administrar, né? Como ela fez no começo do ano, né? Espero que ela não esqueça os problemas que ela conseguiu arrumar depois. Porque a McLaren começou com uma vantagem confortável ali na terceira posição, foi deixando o pessoal brigar e de repente todo mundo encostou nela, né? Então, assim, é uma vantagem de 17 pontos, porém tem que tomar cuidado com a Racing Point na próxima corrida, porque com esse histórico da McLaren de ir bem numa corrida e depois não ir tão bem nas outras, pontuar só com um carro, ou nem pontuar, tem que ver isso daí, né? Como é que vai ficar essa decisão desse terceiro lugar do campeonato. Mas é uma vantagem, até porque o Rubens já mencionou aí, a Renault pontuou, mas não pontuou tão bem. Os dois carros da Racing Point ficaram fora.
Agora é a próxima corrida, né? A McLaren, ela teve nesse fim de semana testando muita coisa, vendo vários ajustes, acho que já até se planejando para a próxima prova. Eles sabem que é uma corrida com um circuito mais veloz, então tem que tomar muito cuidado aí de como que eles vão administrar esses 17 pontos, porque também tem o fato da Renault, né, se pontuar bem com os dois carros, porque eles estão tendo essa inversão, né, um pontua muito bem, aí a outra equipe vai muito mal. E agora, algo que se torna também interessante da corrida foi, além de ver o caso das Red Bulls, não, as Red Bulls não, já vai chegar nas Red Bulls, das Renaults correndo bem, as McLarens conseguindo bom desempenho, o Carlos Sainz saindo, né, de 15º lugar para quinto, ganhou 10 posições na corrida, foi algo surpreendente. Ele foi um oposto do que foi o Bottas, né, que conseguiu chafurdar ao final do grid e conseguiu chegar ali em nono lugar, mas assim de uma forma... Oitavo. Então demonstra ali um pouquinho de diferença de qualidade de pilotos. Mas a AlphaTauri também correu muito bem esse final de semana, tanto o Gasly como o Kvyat, apesar dos incidentes do Kvyat, até ele foi punido com 10 segundos com o acidente do Stroll. Ele foi uma corrida bem, bem interessante deles, e até dos carros da Red Bull. Então, eu acho que esse desempenho que a Red Bull viu dos 4 carros da família bovina, eu acho que ela tende a anunciar, e deve sair segunda-feira agora, você está ouvindo o BBcast, se não saiu o anúncio, deve sair em alguns instantes, se não saiu agora, ou daqui a pouco, ou já foi, que a Red Bull vai permanecer com o motor Honda. Eu acredito que vai ser isso, porque o motor tá bom, rendeu, demonstrou esse final de semana. O Verstappen colocava calor, e não de uma forma como foi do Corujão, mas no Lewis Hamilton, que o Lewis Hamilton de pneus mais médios, o Verstappen de pneus duros, tava chegando no Lewis Hamilton, tava mantendo com uma consistência de proximidade ao Lewis Hamilton, que era surpreendente, e era interessante você ver isso para um carro da Red Bull, que é aquele carro que a gente sempre tem que temer, que o cara, quando começa a acertar desgaste de pneu, o motor já começa a não quebrar, mostrar um bom desempenho, opa, a Red Bull pode dar um salto ano que vem. Eles estavam alternando, né, as voltas rápidas, o Hamilton e o Verstappen. Tanto que o Verstappen, ele tirava, sei lá, um segundo, e aí depois o Hamilton ia e dava o troco, né. Ainda a Mercedes tem o conjunto melhor, mas eu acho que agora ela deu uma assustada a Red Bull conseguiu dar uma assustada na Mercedes, sim, porque se pegar circuitos assim e realmente ter esse bom desempenho e eles conseguirem manter esse motor, porque vai ter mais uma temporada com esse motor, então ano que vem também, assim, fiquem muito espertos com o que a Red Bull vai fazer, porque eu acho que eles tiveram uma leitura dessa temporada que, apesar de não ser uma temporada igual no próximo ano, não vai começar provavelmente da mesma forma, com os mesmos circuitos, mas ainda assim, eles já sabem o que eles acertaram. Eu acho que a Red Bull tende a cometer menos erros na próxima temporada e ser o grande desafio da Mercedes, sim. Então, é um carro que rendeu muito bem com os pneus, porque o Verstappen não tava reclamando dos pneus, né, tipo, de desgaste. Ele tava tentando tirar a volta rápida, tanto que ele falou pra Red Bull, né, eu vou fazer o que eu tenho que fazer aqui pra poder ir atrás dele. E eu acho que o pior problema, assim, que teve foi no final ali, que teve uma boa distância pro Hamilton, ele já não conseguia mais chegar no Hamilton, mas já foi uma fase, assim, da corrida que o Hamilton tava com o pneu duro, aí o Verstappen tava com o duro, depois teve que trocar pro médico, foi quando ele apostou nessa última parada, já tinha estabelecido uma diferença ali, ele tava numa segurança confortável na segunda posição, porque o Pérez não conseguia chegar nele, tanto que ele abriu 25 segundos pro Pérez, que é algo que a gente vê o Hamilton fazendo às vezes com o segundo colocado da corrida, que é o Bottas, e ele fez isso com o Pérez, ficou numa situação confortável para colocar um pneu novo, mas não era nem para poder tentar brigar com o Hamilton, assim, que ele não ia conseguir tirar 25 segundos da parada dele pro Hamilton, né? Mas ele tava ali buscando volta rápida, então assim,
algo que a gente tem que ficar de olho, porque a Red Bull, quando ela pega gosto, é tipo o Daniel Serra lá no Stock Car, sabe? Não dá pra gente deixar eles pegarem muito gosto com o campeonato, não, porque aí já começa a desenvolver e Red Bull com as armas certas na mão, a gente já viu o que ela faz, né? Exato. E outra questão que foi legal do desenrolar da corrida foi a questão do desempenho da McLaren, que conseguiu colocar os carros na quarta e na quinta colocação. Então, ali no campeonato de construtores, ela conseguiu um bom distanciamento. Mas antes de falar um pouquinho da questão da McLaren, o que é interessante da gente olhar no campeonato de construtores é que de pilotos, a disputa ali está entre quarta colocação entre o Sérgio Pérez e o Daniel Ricciardo. O Ricciardo conseguiu superar o Pérez por 2 pontos. Depois a gente vem com o Leclerc, com 2 pontos atrás do Sérgio Pérez. Eu acredito que o Leclerc deve permanecer na sexta colocação ali, dependendo do resultado também, né? Porque o Lando Norris está a 12 pontos atrás, então dá para o Lando Norris tentar buscar ele, o Carlos Sainz buscar o Charles Leclerc. Mas o que é legal aqui da disputa entre a McLaren é que até McLaren, Lando Norris e Carlos Sainz tem diferença de 1 ponto. E o Albon também está com 85 pontos, né, empatado com o Carlos Sainz e 1 ponto atrás do Lando Norris. E esse 1 ponto do Lando Norris é interessante porque ele tem 2 voltas rápidas no ano. Carlos Sainz tem uma. Então até que a gente comentou um tempo atrás que as voltas rápidas do Lando Norris poderia fazer diferença sim para o campeonato de construtores. Deve fazer, mas mais interessante que está fazendo a diferença para ele no campeonato de pilotos, aonde ele deve finalizar, né, na frente do Carlos Sainz. E esses pontos de voltas mais rápidas vão fazer essa diferença. E aí fica interessante a gente olhar para o campeonato de construtores para a gente ver essa briga, né, entre do quarto até o oitavo. Se tivermos corridas caóticas, aí pode acontecer uma mudança bem acentuada entre os pilotos. E no campeonato de construtores a gente tem a McLaren com 171 pontos, com uma diferença bem considerável para a Racing Point, que tem 154 pontos, e a Renault com 144 pontos. Então, esse campeonato de construtores a gente pode falar que teve uma mudança drástica nesse GP, principalmente em decorrência da quebra do Sérgio Pérez. A saída do Stroll eu acho que não mudaria muito o cenário, porque o Stroll não é um piloto que vinha com uma consistência tão boa. Então eu mesmo falei no passado que o Stroll não era um piloto que a gente podia confiar para a Racing Point pontuar consideravelmente para a disputa do campeonato de construtores. Seria o Carlos Sainz, o coringa deles. Carlos Sainz não, desculpa, o Sérgio Pérez, mas o Sérgio Pérez acabou tendo essa quebra do motor, né, Débora? Foi o problema que o Pérez teve, foi um problema com o MGU-K. No primeiro momento parecia que tinha sido aquela explosão do motor que a gente já viu algumas vezes acontecendo, mas o problema dele foi ali no sistema de recuperação de energia, que parece que gerou uma faísca e também gerou fogo, né, que a gente viu na parte traseira do carro dele. Tanto que, assim, o Pérez teve o problema e ele ainda permaneceu na pista, né, a gente viu aquela nuvem branca saindo da parte traseira do carro dele, depois começou a pegar fogo. Tanto que tem até uma labaredinha do fogo ali, saindo bem próximo do piloto, né? Então, foi um começo que o Pérez teve, assim, de corrida muito bom, porque ele partiu para poder atacar o Verstappen, que estava na segunda posição, aproveitou que o Bottas tinha largado muito mal e ele foi ali para poder brigar com o Verstappen. Então o pessoal tava até falando, né, mas o Pérez não merecia estar nesse pódio. Ele, de certa forma, merecia, porque a largada que ele fez, assim, de ameaçar o Verstappen, e o Verstappen até que foi muito limpo, assim, na disputa com o Pérez, de não deixar ele ficar com a segunda posição, e ele... acho que dado o histórico que a Racing Point teve esse ano de problemas, assim, de errar a estratégia e aí devolver o Pérez, o Stroll em posições ruins na pista, perder pódio, era um pódio merecido, se você levar em consideração isso. Foi uma pena, porque não é algo que a gente espera que aconteça, né? Tipo, o sistema de recuperação de energia, deixar o piloto fora da equipe, ou um motor, deixar ele fora da corrida, né? Não da equipe, mas da corrida. Então, esse fato deles não terem pontuado acabou auxiliando a McLaren aí e bota mais a Racing Point numa disputa com a Renault. E a Ferrari, aquele pulo que ela deu ali na Turquia, realmente não parece que vai se repetir na próxima corrida. Acho que o desempenho vai ser muito parecido com o que a gente viu esse final de semana,
com os carros que estão com o motor Ferrari penando demais na pista, mas é aguardar aí para poder ver, né? Exato, e agora que entra aquilo lá que eu comentei, que o tanque, a partir de 2014, ele foi remodelado, né, com Kevlar, para que pudesse atender essa questão justamente da parte elétrica do motor híbrido, porque como a gente viu no caso do Pérez, o MGU-K entrou, de certa forma, vamos pôr assim, em combustão, não de uma forma assim, que gerou um calor, uma faísca muito grande, que colocou o motor em combustão, que se atingisse o tanque de combustível nos moldes que ele era em 2013, haveria uma explosão. Então o modelo que já é de 2014 ele já é compatível com essa questão da parte elétrica do motor. Ainda sobre a corrida, a gente teve, né, toda a tristeza do lado da Ferrari, que foi chafurdando, mas uma corrida que eu acho que foi destaque, eu acho que dois pilotos tiveram um bom destaque nessa corrida, foram os pilotos da Williams. Tanto o Russell, ora figurava ali no top 10, o Latifi também namorando ali com as posições 10º, 11º, 12º por vários momentos. Então a corrida do Latifi eu acho que foi uma das melhores que ele já teve na Fórmula 1. Então acho que assim, deu um gás na permanência dele na Fórmula 1, justificando o preço ali que é pago por ele para permanecer na corrida. Eu acho que foi, em certa forma, assim, tirando todos os dois incidentes e a quebra do Sérgio Pérez, foi uma corrida interessante. Acho que vale a pena um dia ser revista não só pelo acidente do Grosjean, mas como uma corrida que foi bem disputada do começo ao fim. Foi uma corrida memorável, sim. A gente teve ótimas disputas. Eu acho que o fato da Pirelli ter apostado nos pneus que eram intermediários para essa prova, né, deu uma boa mexida na corrida, porque tirou as equipes daquela segurança do pneu que é mais duro, fornecer a durabilidade para que eles dessem várias e várias e várias voltas com aquele mesmo composto. Então a gente teve equipe precisando de 3, 4 paradas para poder ter um bom desempenho, né? E aí um bom desempenho a gente coloca um pouco até, talvez entre aspas. Mas, assim, teve muita movimentação de troca de posição, porque com a necessidade de realizar mais parada, tipo, o cara parava que tava ali no meio dos 10 e ia parar na última posição, tinha que vir conquistando tudo de novo. O Bottas foi alguém, né, que passou por esse problema durante essa corrida, porque ele teve aquele furo lá no pneu, já teve que parar, caiu para a última posição. Aí o Bottas entrava na zona de pontuação, a Mercedes ia lá e parava ele de novo para poder trocar o pneu, porque ele já tinha, né, desgastado o pneu e precisava voltar e ter um desempenho melhor. Então, foi pautada a corrida muito nessas paradas e acho que é algo que a gente gosta, né? Tipo, quando a Pirelli, de certa forma, acerta, que ela não fica se gabando muito daquele pneu ter durado trocentas voltas, e a gente tem essa possibilidade de que, já que não tem outra forma artificial de ter movimentação na corrida, tem a troca dos pneus, né? Então, acho que foi uma disputa interessante. Toda hora a gente via alguém acionando o DRS para poder usar para ultrapassagem ou para poder tentar se defender de quem estava vindo atrás. Acho que foi uma boa corrida, assim, pelo saldo de ultrapassagens e pelo desempenho que a gente teve de troca de pneu, valeu bastante a pena. E agora, para finalizar o programa, eu acho que foi uma coisa que muita gente, depois que vimos que o Grosjean estava bem, estava tranquilo, só teve essas queimaduras na mão e um ou outro machucado, teve bastante machucado em decorrência da forte batida. E aí entrou a discussão sobre, né, os possíveis substitutos dele, porque é uma coisa que até todo mundo comentou, falou, olha, a questão da queimadura nas mãos dele, a mão fica delicada, ela toma um pouquinho de rigidez até a reconstituição da pele, ele provavelmente vai ter que fazer fisioterapia, é algo normal quando se tem queimaduras, infelizmente é algo que surge em decorrência dos males que ela traz para o corpo, mas a questão do substituto tem que ser falado. Então existem 2 nomes pautados oficiais para substituir o Grosjean, que é o Pietro Fittipaldi, né, Débora, e o outro piloto que é da Fórmula 2, que é piloto de teste também da Haas, que é o Deletraz, que é um piloto também que está na Fórmula 2 agora, que está tendo um bom desempenho. Então, eles são os 2 pilotos oficiais de testes da Haas. Contudo, teve algum tempo atrás, eu não me recordo agora o GP, que os pilotos da Haas
não estiveram bem, daí talvez eles teriam que ser substituídos. E aí o Gunter chegou e falou, olha, qualquer coisa eu vou chamar o Grosjean, não, desculpa. Vou chamar o Hülkenberg. Hülkenberg, você está aí na ativa, disponível no mercado, vem que você pode ser substituindo os pilotos. Ele ficou naquele stand-by se caso acontecesse alguma coisa com os pilotos da Haas. Então a gente viu que está em aberto ainda essa questão. Não tem como a gente afirmar que é o Pietro. Eu acho, por mim, como fã brasileiro, gostaria muito de ver o Pietro substituindo, fazendo essas 2 últimas provas. Seria interessantíssimo ver se ele foi realmente uma promessa descartada muito cedo pela Fórmula 1 ou se ele ainda pode vir a brigar no futuro por uma posição. A gente até comentou num dos episódios passados sobre isso, mas essa é a situação atual. A gente ainda não sabe, o anúncio deve ser feito durante a semana. As chances do Hülkenberg correr, porque a gente já conhece o modelo desse carro, já tem toda uma estabilidade dentro da Fórmula 1, e pode ser o Deletraz também, porque a Haas vai querer fazer bonito com patrocinadores, com N motivos para poder colocar ele ali. A gente tá numa situação muito delicada da Haas que nem piloto definido para 2021 ela tem, né? Então a gente não sabe nem quem vai pegar esses carros no próximo ano, porque apesar de ter a especulação de que seja o Mick Schumacher, que venha o Nikita Mazepin também para poder substituir esses pilotos, ainda também tá em aberto se um Pérez ou um Hülkenberg pode assumir essa vaga. E a gente tem que olhar isso tudo com uma certa delicadeza, porque de fato não tem nada confirmado. Quanto à questão de piloto de teste, piloto reserva ali da Haas, é uma situação também complicada, né? Porque a gente vê as equipes passarem por muita coisa ali nas pistas e de fato a gente não vê os pilotos deles de teste testando o carro na pista. Tipo, esse ano foi um ano caótico porque não teve aqueles testes que é geralmente quando eles usam esses pilotos para poder fazer os testes para Pirelli, para poder fazer alguma avaliação. Então, são 2 pilotos que tiveram afastado das pistas, né, de certa forma, assim. Tipo, Pietro, ele tá muito com a equipe, ele vai, viaja, a gente vê ele nos boxes, a gente vê ele fazendo comentários ali depois da corrida com o pessoal da Fórmula 1, mas ele não tá de fato guiando o carro ali na pista com a equipe, né? Então eu não sei o quanto que isso vai acabar influenciando na decisão da Haas, porque infelizmente o Hülkenberg, ele andou com os carros esse ano, então ele conhece o carro, apesar de ter corrido ali com a Racing Point, e tá livre, né? Se surgir oportunidade, é o primeiro que vai querer aparecer realmente para poder guiar esse carro. A gente fica com essa expectativa de que, sim, de fato a gente veja o Pietro guiando esse carro se tiver necessidade, se o Grosjean não puder retornar na próxima semana, mas é muito difícil de cravar se vai ser ele ou se vai ser o Deletraz, porque ambos são pilotos de teste e reserva do time e numa circunstância deveria ser eles que assumissem, mas a gente já viu outros episódios neste ano, né, de pilotos da base não sendo confirmados para o time principal, pilotos sofrendo com vagas na Fórmula 1. A questão da experiência conta muito e vai depender do que a Haas quiser aí para essa próxima ou próximas corridas, se de fato alguém tiver que assumir o carro do Grosjean. Exato, vamos seguir torcendo pela recuperação do Grosjean e que o Gunter tome a melhor decisão, que é colocar o Pietro, brincadeira, que seria interessante para nós, mas que seja, né, uma boa decisão aí, que o piloto consiga fazer 2 boas provas e que vamos seguir aqui na cobertura durante a semana. Teremos live na terça-feira com um convidado especial, então acompanhe o Boletim do Paddock. Se você ainda não é inscrito no canal do YouTube, se inscreva, acompanhe as nossas lives. Essa semana teremos 2 lives, na quarta e na quinta. Provavelmente algum boletim expresso aí trazendo novidades da Fórmula 1, da Fórmula E e tudo mais lá no canal do Boletim do Paddock no YouTube. Sigam a gente nas redes sociais. Redes sociais é bom. É que, gente, já são mais de 2 horas, a gente tá quase... tipo um GP, um Jornal Nacional. Exato, aqui a gente já tá quase 4 horas gravando, então volta, decide o que vai falar, então é bem cansativo, então agradeço a todos, muito obrigado por estarem aqui e se inscrevam no canal, sigam a gente nas redes sociais. Eu sou o Rubem GP Neto, até a próxima, tchau!
Bom, pessoal, eu sou a Débora Almeida, no Twitter como The Flowers. Acompanhe o meu trabalho por lá também, os nossos textos do Boletim do Paddock. Se surgiu alguma dúvida, também passe lá nos nossos textos, saiba o que aconteceu. Tem o texto volta por volta e tudo que aconteceu nesse final de semana. E é isso aí, até a próxima! Ei, não desligue ainda não, temos um recadinho para você. Você conhece o nosso programa de financiamento coletivo e contínuo do Apoies? Ele funciona da seguinte forma: mensalmente você contribui com um valor para o Boletim do Paddock, e com este valor nós revertemos em edição e publicação dos podcasts BBcast, dos vídeos no YouTube e na produção das lives, bem como auxilia no desenvolvimento e no crescimento do site e também da nossa divulgação nas redes sociais. Além de uma recompensa que é participar do nosso grupo do WhatsApp do Boletim do Paddock, onde que você terá um acesso mais ilimitado a todos os membros do Boletim, bem como você vai poder ter participações no BBcast, nas lives do Boletim do Paddock. Então fiquem ligados nas publicações do BBcast e também nas lives do Boletim do Paddock no YouTube. Bom, agora segue a lista dos nossos queridos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock através da plataforma de financiamento coletivo e contínuo do Apoia-se. E são eles: Ricardo Bannerman, Maia Barbosa, Elezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Vale, Eric Nemes, Bruno Shinozaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milani, Melquiades Veloso, Micael Souza, Ezequiel Bales, Cineu Messi, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Vizentim, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafa Catelã, Gia Casalec, Carlos Eduardo Valese, Tadeu Alves e Paula Barbosa. Muito obrigado a todos vocês que apoiam e financiam o Boletim do Paddock. E agora sim, vocês finalizaram e agradeço muito por terem ouvido o BBcast. Não esqueça de compartilhar e chamar seus amigos para ouvirem o Boletim do Paddock nas plataformas disponibilizadas. Um forte abraço e até a próxima. Isso é tudo, pessoal.